Olá, vamos para nosso segundo vídeo sobre aplicações de álgebra linear e a gente vai ver aplicações de subespaços vetoriais. Então, lembrando, o que é um subespaço vetorial? Se a gente tem um espaço vetorial V, um subespaço é um subconjunto que satisfaz certas condições. Quais são elas? Que ele próprio vai ser um espaço vetorial, tá? com as operações do V. Então, traduzindo, isso significa que o zero vai estar no W, ou seja, meu W é não vazio, mas mais que não vazio, né? Eu estou pedindo que o zero esteja lá. Se eu tenho dois vetores no W, quando eu somo, eu continuo no W. E se eu tenho um vetor, eu multiplico por um escalar, eu continuo dentro do W. Então, isso aqui diz que o W é fechado pela soma, e isso aqui que o W é fechado por multiplicação por escalar. Tá? Isso aqui está traduzindo o W não ser vazio. Na verdade, você podia substituir isso aqui pelo W ser não vazio, né? Porque usando as outras, porque aí você teria um U pertencente a W, usando a terceira propriedade você teria que o menos U também pertenceria a W, quando você somasse, o zero pertenceria a W. Então, algumas aplicações. Tá? Então, lembrando, uma das aplicações que nós vimos no primeiro vídeo sobre espaços vetoriais era sobre os códigos corretores de erro. Então, o seu problema era enviar uma mensagem lidando com as possibilidades de erro. Então, imagina que eu vou mandar quadrado, bolinha, triângulo e x, e aí eu vou codificar isso de alguma forma no meu computador, usando bits. Aí o quadrado eu vou codificar como 0, 0, a bolinha como 0, 1, o triângulo como 1, 0 e o x como 1, 1. E aí foi essa mensagem que eu mandei. Só que teve algum erro no meio do caminho, tiveram erros, e chegou essa mensagem aqui. E a pessoa que recebeu não tem acesso a isso. Ela só tem acesso a isso daqui. Então ela não tem, a partir daqui, descobrir qual foi a mensagem original que eu mandei para ela. Então a gente tenta lidar com isso. Eu comentei que uma primeira tentativa poderia ser mandar a mensagem várias vezes, tá? Mas que isso pode não ser tão eficiente assim. A gente tenta outra solução, que é adicionar redundância ao meu código. Então, como eu tenho 4 símbolos, a princípio eu precisaria só do 00, 01, 10 e 11 para representar esses meus símbolos. Só que aí eu adiciono redundância ao meu código. Eu uso 5 bits para representar cada um, tá? Por exemplo. Então, eu representei o quadrado por esses 5 zeros, bolinha por isso, triângulo por isso e o x por isso. Daí eu mando essa mensagem e, por causa dos erros, a pessoa recebe isso daqui. Aí eu vou e comparo. Divido aqui a minha mensagem de 5 e 5 e comparo os bloquinhos de 5 com as minhas palavras-chave aqui. Comparando, eu consigo descobrir, a princípio, se fizer tudo certo, qual era a minha mensagem original. Tá? E aí a gente comentou que essa lista aqui, chamar de W, formava um certo espaço vetorial. Tá? Mas ela forma mais que um espaço vetorial, ela é um subespaço de um certo espaço. Tá? Então, é subespaço desse espaço vetorial aqui que a gente vai chamar de Z25. Tá? Então, para introduzir, o que é o Z2? Vamos chamar de Z2 o conjuntinho formado pelo 0 e pelo 1. E aí eu vou definir certas operações aqui dentro. Tá? Então, eu vou definir uma operação de soma. Aí eu vou definir que o 0 somado com o 0 é 0. O 0 somado com o 1 é 1. O 1 somado com o 0 é 0. Desculpa, o 0 não é 1 também, né? Quero somar 0, vou manter. E o 1 somado com 1 é 0. Eu vou definir uma multiplicação aqui dentro também. Então, eu coloco 0 vezes 0 é 0. O 0 vezes 1 é 0. O 1 vezes 0 é 0. E o 1 vezes 1 é 1. Tá? E o que acontece? Essas operações aqui vão colocar nesse conjunto uma certa estrutura, que a gente chama de estrutura de corpo. Tá? Que a gente não vai entrar em detalhes sobre o que é,
mas a ideia é que ele funciona como se fosse o conjunto dos números reais ou o conjunto dos números complexos. E lembra quando a gente viu sobre espaços vetoriais, eu comentei para vocês que a gente tinha espaços vetoriais sobre os reais e espaços vetoriais sobre os complexos. Que a questão era se a gente podia multiplicar por números reais ou por números complexos, mas que não precisava parar aí, a gente poderia considerar outros conjuntos, desde que esse conjunto, que você vai fazer a multiplicação por escalar, esse conjunto dos escalares tenha propriedades semelhantes aos reais e aos complexos. E a gente traduz essas propriedades chamando elas de corpo, né? Propriedades de um corpo. Tá? Então, se você tiver mais interesse, pesquisa sobre o que é um corpo na matemática. É o que acontece. A gente tem os números reais, que é isso que a gente chama de um corpo. Mas os números reais também é um espaço vetorial sobre o R. Né? E aí você pode fazer o que a gente chama de soma L ao quadrado, que é o R, soma direta com R. Tá? Não vou escrever assim, não. Vou escrever assim. Vou definir o que é. São os x1, x2, tais que x1 e x2 pertencem aos reais. Tá? São os parzinhos ordenados de números reais. Isso daqui é um espaço vetorial sobre os reais. A gente já viu isso. Poderia pegar também o R3. x1, x2, x3. Está aqui x1, x2 e x3 são números reais. Isso aqui também é um espaço vetorial sobre R. E assim por diante. Poderia continuar colocando quantas coordenadas eu quisesse aqui, e eu sempre teria um espaço vetorial sobre os reais. E lembra, como eu falei, lembra que o R é um espaço vetorial sobre R. Tá? Então, como eu falei que esse Z2 aqui é o que a gente chama de um corpo, ele funciona com os números reais, o que vai acontecer? O próprio Z2 é um espaço vetorial sobre o Z2. Se eu pegar o Z2 ao quadrado, que é o x1, x2, tá aqui x1 e x2, então em Z2, o que acontece? Isso aqui também é um espaço vetorial sobre o Z2. Tá? Se eu pegar o Z2 ao cubo, vai ser semelhante. Ele é um espaço vetorial sobre Z2, e assim por diante. Então, esse Z2, a quinta aqui, o que é? É o conjunto de sequências de 5 elementos de Z2. Então, aqui xi pertence a Z2. Esse é o Z2 da quinta. E isso daqui é um espaço vetorial sobre o Z2. Tá? Então, eu estou falando que eu posso multiplicar pelos elementos do Z2 aqui. Lembrando que se eu multiplico por 0, eu zero todas as coordenadas. Se eu multiplico por 1, eu mantenho elas iguais. E aí o meu W, que eu tinha falado para vocês, que eu tinha escolhido essas palavras código para o W ser um espaço vetorial, na verdade é mais do que isso, porque o W ele é um subespaço vetorial desse Z25 aqui. Tá? Então, quem que é o zero do meu Z25? Essa sequência de 5 zeros aqui. Tá? A gente viu no último vídeo que se você toma dois elementos do W e soma, continua dentro do W, tá? E se você multiplica por 0, qualquer elemento do W vai vir aqui para o 0, 0, 0, 0, 0. Se você multiplica por 1, fica paradinho. Tá? Então, o W é um subespaço vetorial do Z25. Mais para frente, quando a gente for vendo mais aplicações com mais linguagem, a gente vai ver a importância disso. Por que, que a gente vai escolher isso aqui para ser um subespaço vetorial? Como é que a gente usa isso? Ok. Deixa eu deixar uns slides em branco para poder escrever mais se fosse necessário. Agora, a segunda aplicação, que é uma aplicação bem legal que eu vi, que é sobre regressão linear. Eu vi em algum livro. Então, imagina que você tem um conjunto de dados, tá? Que são esses pontinhos que eu anotei aqui. Então, imagina que você... Bom, aqui a escala aqui não está boa, tá? Mas imagina que fosse a altura. E peso, tá?
Claro que não faz muito sentido, dados meus 5.5, 5.0, 1.0 aqui, mas ok. Imagina que fosse isso. Daí imagina que cada pontinho aqui fosse uma pessoa que eu analisei, que eu medi a altura e o peso dela. Aí eu joguei nesse planinho aqui, tá? Cada pontinho representa uma pessoa. Então qual é o meu problema? Tentar modelar isso de alguma forma simples. Uma forma simples seria tentar aproximar isso por uma reta. Então tentar achar a reta que melhor aproxima esse conjunto de dados. Por exemplo, se eu tivesse tentar se aproximar por essa reta, ia ser muito claro que nem essa é ela que é melhor aproximar os meus dados. Então, o que é uma reta? Uma reta é dada por uma fórmula do tipo ax mais b. Então, dado que eu quero achar essa melhor reta, eu tenho que achar o meu a e o meu b. E aí, como eu faço isso? Um dos métodos mais conhecidos é o método dos mínimos quadrados. Você pega o quê? Você supõe então que está em a sua reta ax mais b. Você vai pegar cada pontinho aqui que você plotou no seu gráfico, que veio da entrevista, e medir essa distância para a reta. Então, se eu chamar imagina que esse aqui é o ponto XY, I da minha entrevista, tá? Então, na reta seria AXI mais B. Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar YI menos AXI mais B, que é essa distância aqui. Vou tomar o módulo e elevar ao quadrado. E vou fazer a soma sobre todos os I's. E eu vou tentar minimizar isso daqui. Tentando minimizar isso aqui, eu vou chegar no A e no B. Essa é a fórmula dos mínimos quadrados. Mas por que a gente faz isso? Tá? Da onde vem essa ideia de tirar os mínimos quadrados? Então, eu vi uma explicação legal que eu queria compartilhar com vocês. Ok, então lembra que a fórmula da reta é y igual a x mais b, onde eu estou tentando achar o a e o b. Imagina que eu entrevistei 50 pessoas, então eu queria que os meus dados, esse yi e x, y1, x1, y2, x2, y50, x50, são os dados que eu obtive através da minha entrevista. E eu queria, idealmente, que eles estivessem em cima de uma reta. Se eles estivessem em cima de uma reta, eu estaria com esse sisteminha aqui, com solução. Então, eu vou representar esse sistema matricialmente. Uma representação seria colocar aqui y1 até y50, x1 até x50, 3 pontinhos 1, multiplicando esse vetorzinho AB. Né? Então, y1 é igual a x1 vezes A mais B. y2 vai ser x2 vezes A mais B. E assim por diante. Ok, então, qual a questão? Vou chamar essa matriz aqui de A, esse vetorzinho de V, que é uma minha incógnita, o que eu quero saber. E esse aqui é o meu W. O que acontece? Esse sistema tem solução? Vamos voltar lá para o meu gráfico. Se aquele sistema tivesse solução, isso ia significar que os meus dados de fato estão numa retinha. Só que em geral eles não vão estar. Tá? Então esse sistema em geral não terá solução. Então eu não vou conseguir realmente colocar os dados certinhos numa reta. Estou tentando achar a reta que melhor aproxima. Então uma forma de você ver isso é o seguinte. Tentar achar uma solução que melhor aproxima. Você pode considerar a sua matriz A como sendo uma transformação que vai do R2 no R50. Tá? Então ela funciona multiplicando vetores. Ela multiplica a matriz pelo vetor. E aí imagina que aqui, vou escrever de outra forma. Imagina que aqui, que esse espacinho aqui, com a nuvenzinha, porque você está só imaginando, você não consegue ver que esse espaço aqui é o R50. O que acontece? O A manda o R2 no R50. Então você vai ter a imagem do A aqui dentro do R50. O que é a imagem do A? É o A, já usei V ali, AX, tal que X pertence a R2. Tá?
E quando a gente for estudar mais para frente transformações lineares, a gente vai ver que, naturalmente, essa imagem do A vai ser um plano aqui dentro do R50. Isso aqui é a imagem do A. O que a gente queria? A gente queria que o W estivesse na imagem do A. Tá? Mas o W não está na imagem do A. O W está, sei lá, aqui. Fora da imagem do A. Então, o que eu faço? Como a minha imagem do A é um plano, isso me garante que eu vou ter, aqui no R50, um pontinho na imagem do A que melhor aproxima o meu W. Tá? Então, o que eu quero dizer com melhor aproxima? Então, lembra que no R2 a gente tem uma distância. Tá? Então, aqui, distância entre um vetor x e um vetor y em R2. O que é isso? É a raiz quadrada do módulo de x1 menos y1 ao quadrado mais módulo de x2 menos y2 ao quadrado. Essa é a minha fórmula para a distância. Então, eu posso procurar vetores que minimizam a distância com relação a alguma coisa. Por exemplo, em relação ao plano. No R3, eu também tenho uma distância. O que vai ser a distância entre dois vetores no R3? Vai ser adicionar uma terceira coordenada aqui na minha conta. E aí, no R4, a gente não consegue mais enxergar, mas você tem essa noção de distância também. O que seria? Seria você colocar mais aqui módulo de x4 menos y4 ao quadrado. No R5, colocar o x4, y4, colocar o x5, y5 e assim por diante. Tá? Então, aqui no R50, você vai ter uma noção de distância também, que é a generalização direta da distância no R2 e no R3. E como você tem distância, você pode tentar minimizar essa distância. E o fato de ser um plano aqui garante para você que, dado um ponto fora do plano, você acha um vetor que minimiza essa distância. Tá? Por que isso é um plano importante? Na verdade, não é exatamente que é um plano. São algumas coisas que um plano satisfaz. Mas, por exemplo, imagina que você tivesse seu W aqui e que você tivesse ao redor fosse um círculo do W, onde o W está no centro. Então, na verdade, não é a existência de um ponto, é a existência de um único ponto, tá? Que minimiza a distância. Por quê? No círculo, você não ia conseguir escolher qual minimiza a distância. Todos eles minimizam a distância, tá? Do W ao círculo. Então, aqui. Então, eu acho esse único ponto que tem no meu plano que minimiza a distância para o W. Só que o meu plano é a imagem do A. Então, meu W' é igual à imagem, não certo, V', que está no R2. Mais bonitinho aqui. Esse V' aqui é um vetor no R2. E já que ele é um vetor no R2, ele é um vetor da forma AB. E aí, esse V' vai ser o que me dá o V, o A e o B, que minimizam os mínimos, os quadrados. E aí eu vou deixar para vocês tentarem verificar por que acontece. Mas essa é a intuição geométrica daquela forma. Então, o que você está tentando fazer é minimizar essa distância no R50. Tá? A distância do que você gostaria de ter chegado e o plano, que é onde você realmente chega através da matriz A. Bom, então, é isso para essa aula. Até a próxima.